Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, terça-feira, 22 graus, tempo ensolarado aqui em São Paulo. Vou abrir meu Red Bull. 22 graus, 7/11 de 2023, 11 horas e 5 minutos. Deixo meu abraço, carinho e amizade de Top Traders, a casa do investidor. Uma parte significativa do movimento no mini índice já aconteceu. Eu acredito que continue subindo gradualmente ao longo desse pregão. Vale estudarmos o movimento. Uma leve correção, abriu em gap de baixa, testou a média de 21, montou um martelo, rompeu a máxima 119,420, montou uma barra elefante com forte volume. Então devemos... A gente tem o alvo para a semana mercado à vista, na região ali de 121 mil pontos. E deve chegar na sexta-feira, talvez até romper 122 mil pontos no mercado futuro. Agora, se tiver algo novo, com balanço surpreendente, alguma coisa em relação à meta, estímulos chineses, de repente chega nos 122 mil pontos mercado futuro antes da sexta. Ok? Maravilha. Então eu vou fazer um comentário que eu acho bastante pertinente. Sabemos da importância que tem o fluxo estrangeiro aqui no Brasil. E hoje teve ata do Copom sem novidades. A novidade fica por conta dessa movimentação ocorrida no dia 3. Então os estrangeiros compraram um BI 625, foi a maior compra em muito tempo, e eles têm um saldo, pessoal, de um BI 889 no mês. Isso a gente está falando dia 3/11. As pessoas físicas, infelizmente, estão na contramão desse processo, venderam um BI 018, estão vendidas em um BI 482. Então não precisa falar nada, né? Se no dia 3 fizeram isso, agora por que fazem isso? Influencers, pessoal de sala de corretora. Então, assim, dia 3 foi esse dia. Elas entenderam que o mercado exagerou, só que está continuando o processo de alta. Provavelmente venderam logo no início, nem surfaram. Pensaram, semana de feriado, baixa liquidez, vão derrubar o mercado. E vão acabar ficando vendida no mês de forte alta. Os institucionais venderam 547 milhões 352, estão vendidos também em 362 424. Então eu acredito numa alta entre 5% e 7% com algum grau de facilidade para novembro, mas penso que vai chegar a 9 igualando junho, ou até passando. E que os estrangeiros serão, digamos assim, a ponta compradora desse game. Ok, os touros ou a Fênix, a gente está trabalhando com a temática da Fênix, que representa a compra, o dragão à venda, então mês da Fênix. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos queridos amigos do YouTube. Deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, você é bem-vindo. Querido amigo Thiago deixou o like 43, muito obrigado. E o Everson, boa noite, professor Wagner. Como o senhor acha que vai vir o balanço Bradesco? Tá pensando em vender minha posição e comprar depois do balanço. Desde já agradeço a atenção. Olha, querido, eu acho que vai vir boa. Bom o balanço, os números trimestrais. Porque, vamos fazer os ativos fixos aqui. Nós tivemos YouTube e está subindo bem. YouTube já havia demonstrado o viés altista. Temos aqui na tela o gráfico diário. Existia já o padrão da alavanca. Médias cruzaram-se em modo compra e rompeu um pivô a 27,88. E hoje deixa para trás duas resistências importantes, 28,27 e 28,31. Então a tendência é subir. Geralmente os balanços vêm alinhados. Muito difícil um dos bancos destoar. Então veja que Bradesco
Tem também médias cruzadas em modo compra, rompimento de LTB. A minha ideia é haverá o rompimento de 15,04 saltando para 15,67 no curto prazo, ou até mesmo a 16,43 fechando esse gap. Então, minha perspectiva ela é otimista. Eu tenho também, assim como o grupo Bradesco em carteira, nós vamos manter. Querido amigo Van Clay Silva, salve professor, salve, salve, acompanho seu trabalho desde 2017, maravilha. E cada ano que passa fica melhor, parabéns, fico muito honrado e feliz. E estou comprado em Semin e BRF, qual seria o melhor ponto de saída nesses ativos? Ainda bem que seu palpite jogo Boca Fluminense estava errado, ganhamos nossa primeira Libertadores e um jogo emocionante, forte abraço. Fluminense foi muito bem. Às vezes a gente torce para o ser humano, independente de onde ele está. É o meu caso com o Fernando Diniz, eu acho que é um ser humano bom. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas é bom, procura acertar. Um ótimo treinador, amigo. E o Fluminense mereceu e mereceu muito. Tá de parabéns, abraço aos tricolores. Então, realmente fantástica essa Libertadores. O Inter também tá de parabéns. E o Boca não joga, né, pessoal? Eu sou fã do Boca na Argentina, mas o Boca pratica muitas vezes o antijogo. Fica dependente daquela jogada do Advíncula. O Cavani, um ex-jogador em atividade, o Boca precisa rever os seus conceitos. Então, nosso querido amigo falou sobre duas ações. Vamos estudá-las naturalmente. A primeira delas é Semin, que nós temos em carteira. Eu tenho uma quantidade de Semin bastante elevada. Eu não tenho planos de sair da ação, porque essa barra elefante no semanal abre mais espaço para subir. Perceba que houve um rompimento de 5,62. Quando ela atingir R$ 7,00, essa região de R$ 6,99, eu vou pensar se vale a pena vender. Eu vou analisar, estudar a conjuntura. Mas digamos que R$ 6,99 é um alvo para a nossa operação. Eu tenho uma quantidade grande de Semin, grande mesmo. Inclusive, eu tenho um plano para essas ações da Semin. Se elas chegarem a R$ 6,99, elas me possibilitam um determinado objetivo. E eu muitas vezes trabalho assim. Só que isso tem que ser feito dentro da realidade. Não é que você vai fantasiar, comprar qualquer ativo e criar uma fantasia na sua mente. Eu não estou dizendo isso, mas é possível muitas vezes, quando é algo factível, existe um movimento técnico por trás daquele movimento, você traçar uma meta com a ação, sim. Fiz isso em diversos momentos da minha trajetória na Bolsa e quase sempre deu certo. Agora, sobre BR Foods, eu falei sobre a ação ontem. BR Foods costuma ser um ativo travado. Ela disparou ao romper 11,34. Eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse BR Foods, eu venderia. Eu colocaria o lucro no bolso, ou pelo menos uma parte, e colocaria um stop abaixo da máxima de hoje. Talvez a metade, com stop a 12,34, 2 centavos abaixo. Seria a minha estratégia. Ok? Então, sejam sempre bem-vindos, queridos amigos que enobrecem dessa forma a nossa gravação. Fico sempre muito honrado, feliz. Vocês são tratados sempre com muito respeito. Independente da sua dúvida, se é mais simples, mais complexa, a gente vai tentar esclarecer. Uma vez que somos uma família, uma comunidade. Então a gente falou do balanço de Itaú. TIM também trouxe os seus números trimestrais. Já é uma ação em tendência de alta, eu não entraria. Mas tem amigos que são seguidores de tendência, então faria sentido, está reagindo bem ao balanço. Uma que nós realizamos lucro recentemente, mas que está muito interessante, é Gerdau, para uma compra. Mas é um movimento mais lento, aquele perfil de guarda para a carteira. Simetria é altista, um provável gap de fuga, médias cruzadas em modo compra. Então, Gerdau, ela
Eu não entraria agora, eu acho que Semin está mais volátil, tá mais negócio, porém é uma situação muito mais favorável à compra. Deixa eu só ver aqui mais alguns ativos que trouxeram seus números. Então falamos de Gerdau, TIM, Vibra, Eng. Então vamos lá, VB, BR3. É mais uma ação em tendência de alta, essa eu colocaria o lucro no bolso. Então, por exemplo, ou o stop abaixo da mínima de hoje. Está esticada. Temos Eng. Uma boa opção para quem procura uma ação defensiva, mais ou menos com perfil de renda fixa, fundo imobiliário, quer dizer, você tem um risco menor, mas você tem uma oscilação também menor, menos volátil. Eu acho que não faz sentido, nesse momento, você ter ação com baixa volatilidade histórica, ação defensiva. Agora, uma coisa é comprar Eng a 45, uma outra coisa é a 40,99. Vale a pena? Vale. É o perfil que você procura nesse momento, professor? Não. Procura ativos mais explosivos, mas para quem tem essa ideia mais conservadora, é um prato cheio. Aqui algo sobre ABS, sobre AES Brasil. Eu nunca lembro o código da AES Brasil. A ESB mesmo, né? Mudou de uns tempos para cá, não é um ativo que sinceramente eu acompanho muito. Volume baixo, volatilidade histórica reduzida, aí eu não entraria. Na minha visão, pessoal, é a seguinte. As pessoas, elas não são obrigadas a operar em bolsa, renda variável. Né? Você é uma opção. Então você vai porque você escolhe. Então, quando você fala em investimento, se eu for, por exemplo, eu tenho 500 mil, por exemplo. Se eu for colocar numa ação como AES, eu vou ter que acompanhar, não tem jeito, é renda variável. Eu entendo que não faz sentido. Eu prefiro comprar um imóvel, fazer uma reforma e alugar ou até vender. Né? Ou eu prefiro colocar numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA, renda fixa, inclusive sem imposto de renda. Né? Então, mas é a minha opinião. Dependendo da pessoa, a pessoa fala, não, eu quero estar na renda variável numa ação mais defensiva. Eu acho que não faz sentido. Agora, aquela história, uma coisa é comprar ES a 13, uma outra coisa é comprar a 10. Mas eu não compraria. Para mim, ou compartilharia um racional com o meu grupo, por exemplo. É a minha visão. Ok? Legal, então vamos fazer aqui bolsas da Ásia, índice Nikkei. Uma correção, depois de disparar, levemente abaixo do topo anterior. Se continuar caindo, deve amparar-se na média de 5 e na região aqui da máxima do dia 2 de novembro. Bolsa de Xangai prestes a cruzar as médias em modo compra, deve continuar subindo gradualmente. Minério opera num patamar alto, pressionando média de 5 depois de atingir o objetivo curto. Então, correções não devem perdurar. E o petróleo em queda, eu sei que ele penaliza as empresas ligadas ao ouro negro, mas arrefece a inflação. Essa é uma das razões pelas quais a gente não tem exposição ao setor, pessoal. Então, fechou o gap aqui no Brent negociado na ICE em Londres. O WTI também acionando o pivô de baixa. E uma das boas novas de hoje, títulos americanos de 10 anos em queda depois de tocarem a média de 5. Daqui a 11 minutos nós teremos a abertura das bolsas americanas. Observando o fechamento de ontem, não tem nenhum sinal de topo, nem no índice Nasdaq, no S&P. Então o movimento altista deverá prevalecer, ajudando, claro, as movimentações aqui no Brasil, apesar de alguns drivers internos serem nesse momento proeminentes, em destaque, como a meta
LDO, reforma tributária. O Dow Jones também vai seguindo em alta, com a força compradora no comando, e o VIX, para quem vendeu nos 22, acho que aponta para realizar lucro, já entregou bastante. A gente está falando aí em $7 de movimento. Mas não que ele vá disparar, mas acho que o movimento de queda em si, ele vai ter uma pausa. Chegamos no EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, se aproximando aqui da boca do gap. Deve fechar esse gap hoje. Está rompendo um canal importante, vale destacar. Falando das bolsas da Europa, Reino Unido apoiando-se, é praticamente a ideia de um mastro-bandeira na média de 5 períodos. Paris também veio buscar suporte nas médias, o índice DAX na Alemanha idem, movimento coordenado. Chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma correção absolutamente natural, depois de um movimento de alta materializado, e o DXY, o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente ien e euro, repicando acima de 2 fundos anteriores. Então eu até comentei que ontem seria um bom ponto para realizar lucro. Vale na tela a correção topo anterior 71,23 e média de 5, deve retomar o movimento comprador dentro em breve. Sambi 11 seguindo o setor, deve subir menos que seus pares de forma arrastada, mas deverá fazê-lo, e Petrobras resistindo bem. A queda do petróleo operando levemente abaixo das médias que estão justapostas. Já vimos Itubi e também Bradesco, então temos Itaúsa que vai subindo, passo a passo, com médias cruzadas em modo compra, uma boa opção para bater renda fixa, mas eu acho aquela história do banquete que tem ativo melhor do que Itaúsa, mas isso não significa que não vai subir, ok? Que fique bem claro, né? Deve subir também, mesmo porque é um ativo de guarda apreciado por um grande número de investidores. Já vimos Bradesco, então nos resta aqui BPAC do setor bancário. A ideia é que renove e rompa essas máximas. Acionou uma cunha cujo objetivo curto é 33,60. Acima disso, deverá reunir compradores para deixar para trás as máximas recentes. E BBAS3, renovando máximas também para o alto e avante. B3SA3, eu comentei aqui embaixo que apesar de não ser fã do ativo, era uma oportunidade de compra, ela deve seguir em alta, R$13, R$14 ao longo das próximas semanas. Astros Imob, um dos destaques de hoje, rompendo o pivô, foi apenas uma correção no tempo ontem, média de 5, segurou a onda, assim como a própria cabeça do pivô. Índice de materiais, pela forte queda do petróleo, poderia até estar caindo, mas está subindo 0,41, rompendo 5,565, está praticamente nessa região. Sinal de força. E o IFNC, um dos destaques, como a gente havia adiantado desde outubro, que seria destaque em novembro. Eu vou apagar essas retas aqui. Ele caminha para a LTB riscada em roxo, né? E ao romper 11.812,78, o próximo alvo 12.052,94. Chega no índice de energia, pivô acionado no rompimento de 83.401, também mira essa LTB riscada em roxo, e o índice de consumo deu a porrada, barra elefante, pausa, e deve duplicar esse movimento nos próximos dias, inclusive rompendo 2.799,33 no curtíssimo prazo. Small 11, uma grande oportunidade, médias cruzadas em modo compra, gap de fuga, cunha rompida. E o BOVA 11, vou tomar um pouquinho do meu energético. BOVA 11 rompeu a cunha. O BOVA 11, o movimento é praticamente idêntico ao IBOV, né? Naturalmente, né? A diferença é que o IBOV é um benchmark de referência, o BOVA 11 a gente opera. A primeira resistência 116, a segunda 116,04. Talvez até rompa amanhã essa região ou hoje. Hoje acho difícil, mas amanhã é provável. Tem a LTB
que é um patamar importante de resistência. E quando eu falo da dupla resistência no Ibov especificamente, são a máxima do dia 20 a 119.615 e do dia 15 a 119.780. Região de 120 mil pontos, está rompendo o canal. Ao deixar essa dupla resistência para trás, o pessoal deve pelo menos estender os ganhos até os 121 mil pontos essa semana, que é o nosso objetivo projetado lá atrás. Então é provável. E depois qual que é a próxima parada? 122.619, máxima marcada dia 13 de agosto e posteriormente 123.009, marcada dia 25 de julho. Ok? Então, Ibovespa em dólares para o alto e avante. Rompeu o triângulo ascendente. Ele mira essa linha capaz de conectar os topos mais recentes. Casas Bahia vai seguindo seu movimento de recuperação. Mini dólar acionou o pivô na perda de 4.932.500, então desceu para fechar esse gap. Não tem sinal de fundo. O DI não conseguiu romper a média de 5, nem a LTA, então mostra que existem ursos na área. E o milho, a gente tem a expectativa pelo rompimento de um pivô a 65,16. Então está entregue, um forte abraço a todos. Novembro verde, o mês da Fênix. Tem um estudo bem interessante lá no Instagram, confiram, e também no Telegram. Um forte abraço a todos, top traders, a casa do investidor.